Já em direto? Sim. Sim, já estamos em direto. Mas como ainda não te vejo, faço aqui o compasso de espera ao mesmo tempo que trato da operação da praxe. Sim. A operação do costume. E cá vamos nós. Presta a descolar. Operação da praxe concluída. E sim, vamos descolar. Boa tarde. Vamos mais uma vez falar sobre propósito de vida. E hoje o título é muito direto a esse nível. Renova o propósito. Portanto, o convite que eu te faço é que penses como é que podes renovar o teu propósito, e vou dar algumas achegas, se quiseres, fazer-te alguns convites e trazer-te algumas ideias, algumas perspectivas que podes usar para o fazer. E para, quando chegar à altura de renovares o teu propósito, se achas que não é o caso, já teres uma noção do que é que pode acontecer. E uma coisa que eu acho que é absolutamente fundamental e que escapa à maioria das pessoas em termos do entendimento consciente ou de sequer se proporem pensar nisso, tem a ver com o facto dos bloqueios que acontecem a assumirmos plenamente o nosso propósito, aquilo que nos move em termos da expressão autêntica, criativa de quem somos. Está muitas vezes, assumir isso está muitas vezes vinculado à nossa capacidade de encontrar uma saída no caso de acharmos que estamos errados. Bem-vinda, Julieta, mais uma vez, já te vejo. E, portanto, quando nós pensamos que estamos a assumir o nosso propósito, se sentirmos que, da mesma forma que estamos a entrar numa determinada visão, que ainda pode não ser bem aquela visão que nós achamos que vale a pena, se nós já soubermos como podemos renovar essa visão, eventualmente até sair das partes que nós achemos que não funcionam tão bem, pois então eu acho que isso vai ser um escancarar, se quiseres, da porta. Um ampliar do convite a que de facto vivas o teu propósito, que de facto renoves o teu compromisso para contigo mesmo, para com o teu melhor, para que de facto vais mais além naquilo que é o contributo que podes dar dessa forma distinta e significativa, não é? E verdadeiramente genuína, que te coloca na tua totalidade, na totalidade de ti, em compromisso envolvido com a realidade que estás a querer criar e na qual estás a participar, independentemente de ter sido a tua iniciativa ou não. Porque podes viver imediatamente o teu propósito, estejas em contexto, estejas, mesmo que não seja aquele big dream, aquele grande sonho que idealizaste ou que chegou até ti, que te escolheu, por assim dizer, para tu protagonizes, para tu concretizes. E, portanto, a ideia fundamental que está por detrás da renovação do propósito é esta. Quando nós pensamos como é que a vida se renova à nossa volta, quais é que são os mecanismos e os princípios que subjazem essa renovação da vida? Tudo o que existe. Quais é que são esses princípios? Não é? Portanto, são esses princípios que são fundamentais considerarmos como estamos a renovar o nosso propósito. Nesses princípios incluem-se, primeiro, o princípio da polaridade. Portanto, para se criar ou renovar a vida, é necessário haver duas polaridades energéticas, um polo positivo e um polo receptivo, ou se preferires, um polo masculino e um polo feminino. E, portanto, para haver renovação da vida, o que é que acontece? Há uma integração destes dois polos, da energia destes dois polos, para produzir uma nova forma. Não é? Portanto, é isso que é o significado de renovação. E se nós estamos a pensar na expressão autêntica de quem somos, então há duas polaridades fundamentais que têm de se integrar aqui. E a polaridade masculina e a polaridade feminina do propósito quais são? A polaridade masculina do propósito é a ação, é a iniciativa, a tal expressão autêntica e deliberada. A partir do momento em que eu apresento a definição, eu já estou a trazer para aqui um convite a que tu atives precisamente essa polaridade masculina, porque é precisamente aquilo que tu podes influenciar, que tu podes controlar em termos da definição de
decidires agir, de teres proatividade, certo? Mas, portanto, essa é a polaridade masculina de viveres o teu propósito. É a parte da iniciativa, da expressão. E qual é a parte feminina? A parte feminina é acederes a uma, o quê? Visão. A uma visão daquilo que é o teu propósito, a uma noção, a uma sensibilidade daquilo que é, de facto, a tua expressão autêntica. E essa sensibilidade pode, obviamente, traduzir-se no teu autoconhecimento daquilo que são as tuas capacidades, daquilo que são as tuas competências, daquilo que são os teus interesses, as tuas inclinações, aquilo que naturalmente te sentes atraído para fazer, para recordar, para reconheceres de bom em ti, nos outros, naquilo que te rodeia, no contributo que tu te sentes mais inclinado para dar, que se fosse criada uma nova comunidade, tu escolherias aquele papel para participar, e esse então é o polo feminino do propósito, é o polo da visão. Por um lado temos o polo masculino, o polo da ação, da iniciativa, da proatividade, e por outro lado temos o polo feminino da visão, da revelação, da sensibilidade, da receptibilidade. Certo? E é desta dança, deste casamento, que o propósito emerge, que ele se renova e que ele se recria a cada instante. E agora vejo aqui a tua questão, já tinha visto antes, Julieta, mas para complementar, não quis deixar de oferecer aqui a nossa estrutura conceptual básica para esta renovação do propósito. O propósito renova-se como qualquer forma de vida, através da integração de duas polaridades. É assim que nós nascemos como seres humanos, é assim que o universo cria à nossa volta. Portanto, integramos a polaridade masculina e a polaridade feminina. A polaridade masculina, a polaridade da iniciativa, da ação, da experimentação. E a polaridade feminina, a polaridade da visão, da intuição, da sensibilidade. E ambas casam-se, e nessa dança, então vamos renovando o nosso propósito. E é esse o nosso desafio. Em todo o ciclo do propósito. E, portanto, eu vejo aqui a tua questão. Consideras o nosso propósito como parte daquilo que somos? Se sim, quando passamos pela sua renovação, requer, portanto, que abdiquemos de uma parte daquilo que somos? Como que um processo de reconstrução? Ok. Então, primeira questão. Consideras o propósito como parte daquilo que somos? Impreterivelmente, sim. O propósito é a expressão daquilo que somos. Não há diferença verdadeira entre ambos. Pode haver uma diferença ficcionada, na nossa perspectiva, em termos das nossas narrativas, se achamos que aquilo que estamos a fazer não nos representa como indivíduos. Autenticamente. Se achamos que estamos a desempenhar papéis ou funções que não nos representam, na essência que nós achamos que não quero ser conhecido por isto. Não acho que isto seja quem eu sou. Aí, então sim. Então, infelizmente, a nossa mente tende a fazer uma cisão, uma partição entre isto, que não sou eu, certo? E pode haver uma certa contrariedade, podemos não nos comprometer plenamente com o que estamos a fazer, só parte de nós é que está lá, e aquilo que é a nossa identidade, e também se torna aqui um conceito mental, daquilo que eu acho que eu sou. Num nível mais profundo pode ser uma sensibilidade, uma sinalização de que de facto há algo mais profundo em mim que não está aqui a cumprir-se. Não está. Eu não estou... o contexto... o enquadramento, o lugar, a posição que eu ocupo, não permitem que eu coloque isso cá para fora da maneira que eu sinto que poderia fazer. E esta é a primeira questão que tu colocas. A minha resposta à primeira questão que tu colocas neste momento, tanto quanto me ocorre. Segunda, quando passamos pela sua renovação, requer, portanto, que abdiquemos de parte daquilo que somos? Sim. Nesta linha de resposta, sim. Requer que abdiquemos de uma parte, fundamentalmente, da parte que achamos que não representa aquilo que somos. Portanto, requer que possamos correr um risco de deixar de parte precisamente aquilo que achamos que não nos representa, mas que para todos os efeitos, obviamente, é uma parte de nós, porque nós estamos a participar nisso, certo? Nós estamos a envolver-nos com isso. Mesmo que seja contrariados, então estamos a envolver-nos com a parte contrariada de nós. Estamos a dizer, eu não gosto disto, mas... porque eu tenho contas para pagar, mas... porque eu quero aquela promoção, mas... porque agora não vejo outra forma melhor de lidar com a situação.
E tudo isto já são justificações que constroem uma narrativa que está a operar naquele tal nível do propósito que a gente já viu nas transmissões anteriores, não é? O propósito narrativo, que é a história que eu conto a mim mesmo sobre aquilo que eu faço ou não faço. E então o que é que acontece? Se essa história não é funcional em termos da forma como eu me quero expressar autenticamente, essa história serve de bloqueio. Serve de justificação negativa, digamos assim, para eu não estar a fazer aquilo que estou a fazer. Por outro lado, eu posso reconhecer de facto que existem obstáculos significativos, que de facto existem contas para pagar, que de facto existem posições nas quais eu tenho que participar de acordo com determinados requisitos, nas quais eu posso não me rever, certo? Mas eu posso fazer isso num estado de aceitação ou posso fazer isso num estado de contrariedade, de oposição. Essa é a diferença. E como também já vimos noutras transmissões, se eu faço num estado de contrariedade e de oposição, só tenho duas alternativas. Ou entendo o que é que se está a passar nesse mesmo estado, reforço a minha presença, observo a maior lucidez possível e respeitando a minha sensibilidade também. E então eu ajusto, faço os ajustes necessários para mudar, para alterar isso. E então entra um estado de aceitação a partir daí. Porque hoje então já estou em capacidade de aceitar, ok, isto não é o best case scenario, por assim dizer. Não é o melhor, tal como eu percebo. Mas é o possível. E portanto é o que eu tenho de fazer agora. Eu aceito que tenho de fazer isto agora. Eu faço de boa vontade. No melhor que eu seja capaz. E portanto fico em paz comigo mesmo. Ou então eu decido, não, é impossível, eu não aceito mais participar nisto. E então tomo uma decisão, faço um corte e não participo mais. E pago o preço por isso. Obviamente, porque há um preço a pagar por isso também, nós sabemos. Não é? E mesmo havendo um preço a pagar, não tem de ser um corte absolutamente radical e sem sentido e à maluca, por assim dizer, para usar esta expressão mais coloquial. Não é a aceitação de que, de facto, eu não me vou violar uma parte importante de mim, que é aquilo que eu sinto quando sinto que não há outra forma senão fazer um corte imediato e estou tranquilo, e estou sereno, e estou lúcido, e estou centrado. Mas eu simplesmente não vou mais participar daquela forma. Há uma expressão que viciados, pessoas com dependências, a atravessar momentos de dependência usam, que é uma expressão muito forte, mas que é uma expressão super empoderadora e super positiva, que eu vou usar agora aqui, que é quando chega o momento em que caem no lodo e dizem: esta merda tem de acabar. Esta merda vai acabar. Esta merda acaba aqui e agora. Eu vou fazer o que tiver de fazer. Eu vou para um grupo de apoio anónimo. Eu vou fazer psicoterapia. Eu vou comprometer-me a não repetir isto que está a acontecer. E então há o uso do calão, que é um uso empoderado, é um uso abençoado, é um uso consciente. De que há uma decisão, há um corte. Eu não vou criar mais problemas para mim mesmo porque isto é um caminho de destruição. Não é possível continuar assim. Eu vou resgatar a energia que está presa nesta situação, que não funciona, nitidamente, é apenas um escape. Eu vou dar um murro na mesa, um belo murro na mesa, e eu vou fazer as coisas que precisam de ser feitas. E vou orientar a minha vida na direção que precisa. E que eu sei que é a direção que vai não só libertar o meu melhor, mas muitas das vezes assegurar a minha sobrevivência. Porque se eu seguisse pela outra trajetória, essa trajetória iria acabar comigo. Certo? E portanto fiz agora aqui um pequeno parênteses para ilustrar uma situação extrema em que é importante fazer esses cortes radicais. Porque podemos estar mesmo à beira de um precipício, de um ponto sem retorno. E nessa altura, já não vai lá com paninhos quentes, por assim dizer, para usar outra expressão popular. Tem de haver essa coragem de tomar uma decisão de força para abrir, inaugurar, renovar, neste caso aqui, inaugurar mesmo o propósito e renovar um caminho de negação do propósito. Renovar um caminho que estava a usurpar essa energia criativa, a pervertê-la, não é? E a torcê-la de forma sombria na direção das dependências que nós sabemos que acontecem com muitas das pessoas mais criativas. E agora fez-me lembrar de um artista, um stand-up comedian e também um podcaster e um professor de espiritualidade, o Russell Brand, que passou por um momento assim. Não é?
E é um indivíduo que tem uma criatividade imensa, é um indivíduo que tem uma capacidade de expressão incrível, tremenda, um, e uma capacidade de iniciativa empreendedora notável. E era precisamente aquilo que acontecia quando ele não usava essa capacidade de expressão empreendedora de uma forma mais construtiva e quando deixava que essa energia fosse desviada para o ego. Ele estava dependente das drogas e, portanto, ele fazia todo tipo de comportamentos aberrantes que as pessoas, quando estão dependentes desse tipo de substâncias, fazem, não é? Que põem em causa toda a forma funcional de viver. E assim que ele tomou uma decisão de coragem de não permitir que essa forma intrínseca se deturpasse, essa energia criativa, esse forte fluxo de energia criativa se deturpasse na experiência de vida dele, então canalizou essa energia para outras áreas, manteve a canalização nessas áreas criativas e então conheceu um novo fogo e novas etapas de transformar. De que essa renovação acontece com base nesses princípios. E então podemos aplicar esta ideia nuclear a atividades mais concretas que nós achamos que possam ser renovadas. Ou a novas atividades. Ou a atividades que já fizemos no passado e que de alguma forma continuam a borbulhar, mas nós achamos que podemos não ter hipótese. Porque o tempo já passou, ou porque é isto, ou porque aquilo, e aqui, claro, evoca-me o exemplo que eu dei. Fez há pouco tempo, 8 anos, na minha primeira palestra, Inteligência Espiritual, em 2012, e é o exemplo, precisamente, eu penso que já o falei aqui, o exemplo do atleta olímpico, ou da atleta olímpica, que passou o seu tempo, mas que agora continua a ter o sonho de ser atleta olímpica. E, portanto, percebeu o que é que está aqui por trás, certo? E esta pessoa pode precisamente reconhecer que o seu grande anseio de participar e de intervir nos Jogos Olímpicos pode já não ter lugar como atleta, mas que pode ter um prazer tão grande ou ainda maior como treinadora, por exemplo. E pode entender que os princípios que estão inerentes ao seu desejo olímpico, não é? Um desejo de excelência, um desejo de mestria, um desejo de grande proficiência, de grande proficiência, competência no desempenho de uma atividade ou de um conjunto de atividades associadas a uma prática, isso pode continuar a ter lugar agora. Isso pode continuar a ter lugar agora. Indo além de si, através de um pupilo, não é? De um atleta que treina. Ou de uma atleta, obviamente. Não é uma questão de género. E isso será absolutamente decisivo, este entendimento, na minha opinião, mesmo que seja inconsciente, mesmo que as pessoas não pensem, porque é o que acontece muitas vezes, não é? Só quando nós estamos encalhados, por assim dizer, quando nós estamos presos e bloqueados numa determinada renovação desse propósito, é importante fazer esta observação consciente para irmos lá então retirar o obstáculo que está na frente daquilo que possa estar a impedir o nosso avanço. E aqui neste contexto pode ser entender o que é que verdadeiramente me move, me movia numa atividade que agora já não tem naqueles contornos externos possibilidade de vir a acontecer, mas a energia continua lá. A energia continua lá e continua a puxar por nós de alguma forma e podemos fazer essas reconversões. Não é? E obviamente podemos fazer... E torna-se ainda mais fácil fazer noutro tipo de contextos. Não é? Quando nós pensamos, por exemplo, na profissão, na atividade de professor. Há a polaridade fundamental que acontece entre duas atividades que são complementares e contribuem para a atividade do professor. Não é? Que a atividade da transmissão, a atividade do ensino, é absolutamente complementar da atividade da aprendizagem, da atividade da investigação. Certo? E, mais uma vez, tens uma polaridade ativa, no caso da transmissão, e tens uma polaridade passiva, e é da dança de ambas que permitem que isso aconteça, não é? Aprendizagem, investigação, interiorização, aplicação, ser um exemplo, então, aplicar isso no ensino, na transmissão a outros, através da palavra, através da escrita, através das aulas, ou seja, do que seja, qualquer forma, não é? Através da mentoria, através simplesmente do exemplo de ser-se aquilo que se é e de sempre estar disponível para quem faz parte da nossa própria vida, independentemente do tipo de papel, a proeminência que possamos ter na nossa área. Não é? E depois, evidentemente, há o fator fundamental da renovação do propósito, na minha opinião, e que já está implícito na própria polaridade masculino e feminino, que é a inclusão dos outros à nossa volta, e muito especificamente das pessoas com quem temos relações mais próximas, mais íntimas,
na vivência do nosso próprio propósito. E da forma como eles e elas intervêm na nossa própria vida, na própria expressão do nosso propósito. Um companheiro de vida, um marido, um namorado, ou namorada, ou esposa, tem um papel absolutamente decisivo na manifestação do nosso propósito. E é nessa dança, se há amor, e esperemos que haja amor, o próprio propósito é precisamente um convite a esse amor, uma convocatória desse amor. A expressão do propósito é uma expressão de amor, portanto. Então, no relacionamento há uma dança em que as pessoas procuram, de facto, apoiar e suportar o melhor umas nas outras. E reciprocamente, obviamente. Não é uma pessoa a suportar o melhor na outra e sentir que está a ser depreciada no seu melhor. Não faz sentido. Pode haver momentos de sacrifício, mas que estão vinculados ao melhor da palavra sacrifício, que se divide em duas etimologicamente. É sacro ofício. É um ofício santo. É um trabalho santo, se quiseres. É um papel santo. É um papel abençoado. Que eu estou a dar algo de mim para que o outro seja mais de si. E eu, no processo, se o amor é de facto honrado entre as duas pessoas, e há devolução disso, e há reciprocidade disso, então eu também vou ser mais. Também vai haver mais para mim. E então é essa a dança, a bonita dança que há entre homens e mulheres. Em todo tipo de papéis, obviamente. E não tem de ser só entre homens e mulheres, mas aqui estou a falar da dimensão mais próxima e que é absolutamente significativa, decisiva, quando estamos a querer viver o nosso propósito de vida, que é nos relacionamentos mais próximos que temos. E também já fizemos uma transmissão sobre isso. Há esta co-criação, esta construção dos dois para para o outro e para um projeto conjunto. Certo? Que é o resultado. E esse resultado renova os propósitos de ambos e de cada um. E num nível mais lato, mais abrangente, ninguém opera num vácuo. Todos nós dependemos uns dos outros para expressar e manifestar o nosso propósito. Não há expressão do propósito se não existem as duas polaridades. Uma emissão e uma recepção. Uma sensibilidade e uma expressão. Uma iniciativa e uma receptiva. E é assim. E é assim que a vida tem operado e é assim que a vida vai continuar a operar. E quando pensamos em propósito, na expressão autêntica de quem somos, é isto que vamos procurando. Vamos procurando parcerias criativas, genuínas, amorosas, em que nos podemos expressar cada vez mais como somos. E ao fazê-lo, convidamos de facto os outros, incentivamos os outros para que também o façam. E é muito melhor para todos. E portanto esta é a ideia fundamental que eu gostava de reforçar. Eu não sei se ficou clara, não sei se há questões, mais questões, comentários que queiras fazer, por favor, coloca aí nos comentários. Além do comentário da Julieta, estou aqui a ver outras pessoas na transmissão. Estou a ver que a Lourdes também está aqui hoje. Obrigado, Lourdes, bem-vinda, já tens vindo noutras transmissões e também já participaste, por isso é que te nomeio. Pessoas que apareçam por respeito à vossa privacidade, eu não vou nomeá-las a não ser que já tenham participado e eu acho que possam sentir mais ou menos à vontade com eu fazê-lo. Portanto, não é de todo um desincentivo a que participem. Muito pelo contrário, eu quero é respeitar a vossa própria forma de estar e de participar e de interagir ou não. Posto isto, mais questões que hajam, que queiras colocar aqui, por favor, traz para cima da mesa. Nós estamos em momentos que, de facto, nos convocam mesmo a renovarmos a nossa visão daquilo que é propósito, seja porque estamos a buscar esse propósito, porque estamos incertos com as transformações no mundo, não sabemos em que é que fica, a forma como trabalhamos, a forma como contribuímos, a forma como participamos na nossa sociedade, os negócios que temos, ou gostaríamos de ter, os relacionamentos que temos, ou não, que agora podem ter ficado, as suas forças e as suas fraquezas podem ter ficado mais claras, em função deste contexto de Covid e dos desafios. Podemos estar a encontrar dimensões em nós e dimensões nos outros que poderíamos preferir não encontrar. E podemos estar a pensar, como é que podemos mudar isto? Como é que podemos melhorar isto? Como é que podemos fazer com que isto funcione melhor? Certo? E, portanto, é esta dimensão básica da criação, este princípio básico da renovação, que a vida acontece, renova-se quando há esta integração de polaridades, masculina e feminina, em tudo aquilo que há, em tudo aquilo que é, e os papéis, inclusive, é dentro das próprias funções que estão a ser desempenhadas, como é que se reconhecem? Como é que se reconhecem essas polaridades? E como é que isso se pode reconhecer em combinar atividades? Dou um pequeno exemplo.
Eu estou à espera que vocês coloquem mais questões antes de terminar. Por exemplo, no setor da auditoria financeira, onde eu trabalhei durante 7 anos, entre 2004 e 2012, 7 anos e 4 meses, há uma polaridade fundamental, básica e essencial associada à função de auditor financeiro e que é a função de responsável financeiro dentro de uma organização, sem ser externo à organização, interno à organização. E a função básica é a de diretor financeiro. Mas depois existem outras funções dentro das organizações. Olá, Lourdes, bem-vinda. Obrigado por apareceres. Que podem não ser necessariamente a do diretor financeiro. Pode ser a do controller financeiro. Certo? Ou pode ser a do gestor de divisão. Ou pode até ser a de CEO. Não é? A General Manager da organização. E, portanto, o que é que existe? Existe uma associação básica em termos do caminho de carreira de muitas das pessoas que trabalham em auditoria financeira, de que isso poderia abrir portas para entrar mais facilmente, ter acesso mais facilmente a outras funções dentro das organizações. E aqui temos, mais uma vez, a polaridade da renovação de um propósito. Vamos imaginar que a pessoa estava propositada naquela atividade de auditor financeiro ou de consultor financeiro. Não é? A transição básica, ou mais comum, se quiseres, não básica, mais comum, é deixar de estar fora para passar a estar dentro. E aqui temos a polaridade a funcionar. Era consultor externo, passo a profissional interno. Deixo de ter uma visão genérica, mesmo que completa, sobre, e mais superficial, obviamente, sobre uma multiplicidade de organizações, para ter uma visão profundíssima, esperemos nós, não é? Se de facto é um profissional competente, numa determinada posição dentro de uma organização específica. Em vez de passar algumas semanas ou meses em projetos, vai lá estar em permanência numa organização, vários meses, anos, sem prazo limite. E portanto estamos a ver, não se estou-me a fazer entender aqui, em termos de como podemos usar esta ferramenta, este princípio da polaridade para renovar o nosso propósito. Este é o princípio básico. E em torno deste princípio podemos agregar todos os outros. Não é? E para não complicar em demasia, para não fugir em demasia, para não explorar, cartografar demasiado território, que depois possa dificultar a aplicação, eu hoje gostava de ficar apenas com este princípio. Um princípio muito básico que podes aplicar em qualquer contexto. Certo? E é o mesmo princípio aplicado em qualquer contexto. E por aqui ficamos hoje. Obrigado, mais uma vez, a ti que vieste, a ti que participaste, em especial a ti, Julieta, colocaste a tua questão e participaste mais uma vez. E por hoje é tudo. Amanhã vamos falar eu vou consultar aqui a minha folha, dissolver obstáculos. Dissolve obstáculos. É o título da transmissão de hoje. De amanhã, peço desculpa, hoje já tivemos a nossa dose. Até lá.